Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o comunicador deste podcast, e aqui nós trazemos conhecimento, experiência e informação daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre gestão de propriedades rurais. Nós vamos falar sobre os desafios de uma gestão na propriedade rural. Nós vamos falar sobre custos, receitas, despesas, sobre indicadores de viabilidade econômica e como praticar uma gestão eficiente na propriedade rural. Então eu peço que você já clique no joinha, compartilhe este vídeo e continue aqui com a gente, porque este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente hoje sobre gestão em propriedades rurais, nós trouxemos aqui a professora Ingrid Cristiane Inácio de Lis. Ela que é graduada em administração, tem mestrado em letras, é professora de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Lages, atua nos cursos de nível técnico e de nível superior, ministra disciplinas de custos, administração financeira e orçamentária, administração de materiais, gestão de pessoas e empreendedorismo. É também membro do Global Edu Leaders, que é um fórum de educação e sustentabilidade. Orientou trabalhos de conclusão de curso sobre administração de propriedades rurais, custos e viabilidade econômica e financeira de propriedades rurais, e também atuou como agente de orientação empresarial pelo SEBRAE, através da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Atuou também no projeto de negócio a negócio, realizando consultorias para pequenas empresas rurais. Professora Ingrid Cristiane Inácio de Lis, seja muito bem-vinda ao Dúvida Rural. Olá, Alex. Olá a todos. Obrigada. É uma satisfação, né, estar aqui presente e poder compartilhar também um pouco do conhecimento, né, aliando as áreas aí de atuação, né, com a área da gestão do agronegócio também, das propriedades, né. Para a gente é uma satisfação tê-la aqui, professora, porque a gestão de uma propriedade rural, né, hoje é um fator determinante para o sucesso de uma propriedade, né? Então, uma propriedade que trabalha com números é uma propriedade eficiente. Então, para a gente falar de gestão de propriedades rurais, aqui é uma satisfação, e com isso eu lhe dou mais uma vez as boas-vindas aqui. E como forma de boas-vindas, eu gostaria de entregar aqui para a senhora uns brindes dos nossos patrocinadores. A gente tem aí Erva Mate Aragana, na versão cimarrona e também moída grossa. A gente tem aqui também a participação do Cicobi Crédito Serrana, que é mais que uma escolha financeira. A Erva Mate Aragana é trazida pelo Diogo. E o Cicobi Crédito Serrana aqui é representado pela Carla, da agência do Coral, e pelo Kenner, da agência aqui do centro. Com isso, mais uma vez, a gente lhe dá as boas-vindas aqui. Ok, obrigada então, Alex, pela lembrança. Iniciando então, contando, né, um pouco como foi o início, né, da relação então com a área da administração. Então foi lá em Caxias do Sul, quando eu residia lá, né, então eu residi lá por 15 anos. E quando iniciei a graduação lá em administração na Universidade de Caxias do Sul, eu fui participar, né, convidada a participar também de um projeto que era uma parceria entre a Universidade de Caxias do Sul e o SEBRAE. Então, eram consultorias que eu realizava com outros colegas também, né, estudantes ali, direcionados, então, para a área da gestão com ferramentas de administração. Então, nós visitávamos, né, conforme a coordenação passava os locais, a gente visitava e realizava essas consultorias. Então, num primeiro momento, fazíamos um levantamento, né, digamos, um levantamento da situação da propriedade em si, e conversando lá com o proprietário, né, do local, a gente trazia essas ferramentas em um segundo momento. Então, em uma segunda visita, nós trazíamos essas ferramentas, né, de gestão. Então, depois de um período, ali, de mais ou menos uns 30 dias, nós voltávamos, né? Então, eu ia para uma região no interior de Caxias do Sul, determinado dia, né? Então, determinava os dias, os horários, e agendava essas visitas, então, nas propriedades, para conhecer as atividades também, né?
e conforme o próprio sistema, né, do Sebrae, então um projeto lá do Rio Grande do Sul, Negócio a Negócio, que ele apresentava as ferramentas e na terceira visita a gente apresentava, no caso, para os proprietários, né, os produtores ali, para direcionar essa questão da gestão. Então, em muitas propriedades, assim, então não é tão comum, né, ter um controle, assim, dos custos, das despesas. Então, também a questão, assim, das despesas pessoais, por exemplo, da casa. Então, há essa mistura, essa convergência, digamos assim, né? Então, e também não há também um certo controle. Então, no caso, como consultores, né, do Sebrae, agentes ali de locais de inovação, nós orientávamos esses proprietários, né? Digamos, eles não tinham um custo, né? Então, a gente recebia pela consultoria, mas eles não tinham nenhum custo. Então, é um projeto, assim, muito bom. Então, Santa Catarina tem esse projeto com outras variações, né? Então, outra estrutura, mas também tem essa direção, né? E foi um projeto que eu aprendi bastante também, né? Então, aliada à graduação, então cursando a graduação e ao mesmo tempo também atuando nesse projeto. E quando eu saí porque eu vim embora, né? Então, a gente se mudou, retornou aqui para Lages, então, onde eu continuei buscando também aperfeiçoamento, né, em cursos e mestrado, então até que surgiu a oportunidade de lecionar ali no IFSC, né, como professora ali, nas disciplinas direcionadas para o agronegócio, né, então no curso de gestão do agronegócio, então direcionando essas disciplinas ali que você citou, né, então eu pude também, e ainda tenho nessa possibilidade de contribuir e também aprender também um pouco mais dessa área, né, mas inicialmente foi lá em 2012, já o primeiro contato com a área, digamos assim, né, das propriedades, tentando levar a gestão, né, então aliando o conhecimento, né, que eu adquiri, né, na graduação, também a parte prática, né, conhecendo lá as atividades. Perfeito. Professora Ingrid, como é que a gente poderia, então, com base nisso, conceituar a gestão de uma propriedade rural e talvez trazer esse comparativo com o que é trabalhado hoje numa gestão empresarial? Né? A senhora citou o exemplo do Sebrae. O Sebrae tem um trabalho muito forte na gestão empresarial. E quando a gente traz essa gestão empresarial para uma propriedade rural, o que a gente tem de similaridades ou de diferenças, como é que a gente poderia conceituar, então, uma gestão de uma propriedade rural? Eu acredito assim. Então, primeiramente, né, o proprietário ali, digamos, rural, ele precisa avaliar a sua propriedade como se fosse também uma empresa, né? Por quê? Porque ele vai ter custo, ele vai ter despesa, ele vai ter colaborador, né? Vai ter funcionários, o pessoal trabalhando com ele também. Então, precisa de uma organização, né? E a gestão, o que seria a gestão? Seria você planejar, organizar ali o teu processo, as tuas atividades, de maneira que otimizem o tempo, otimizem recursos também, né? Para que facilitem esse processo, para que você atinja também os resultados que você espera, né? Então, também o objetivo é lucro, né? Então, é claro que, além do lucro, tem outras questões que envolvem também, né? Questões ambientais, sociais também que envolvem. Mas, digamos, é também desde o momento que você comercializa, que você presta um serviço, que você vende algum produto, você também é visto, né, como uma empresa. Então, essa percepção, né, do proprietário, né, digamos, do empresário rural, ele ter essa percepção que ele também precisa de uma gestão. Então, é uma forma de tratar aquelas informações que são inerentes à atividade, né? Podemos dizer assim, que é você saber com os números, através dos números, como a tua atividade anda. E eu vejo que o produtor rural, ele sofre, né, para desenhar uma gestão na sua propriedade. Ele tem vários desafios aí que talvez impedem que ele se programe ou tenha uma gestão. O produtor normalmente é aquele que é, como a gente costuma dizer, pau para toda obra. Né? Ele faz na propriedade de tudo um pouco. E talvez esse espaço destinado para a gestão na propriedade seja um tanto difícil para o produtor. Eu vejo isso também como um desafio. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente outros desafios que, no teu ponto de vista, também são passados pelo produtor rural, né, no desenvolvimento de uma gestão na propriedade.
Como você comentou, né? Então, o proprietário, ele direciona mais para a questão operacional, né? E a gestão fica, assim, um pouco de lado, digamos assim. Então, eu vejo, assim, que alguns desafios, além dos que você citou também, né? Que são inerentes aí à área, a qualificação, né? A falta da qualificação profissional, então, talvez experiência também, né? Nessa área. Mas principalmente, sim, essa questão da preocupação. Então, às vezes você vai produzindo, vai vendendo, vai recebendo e o dinheiro entra, né? Entra ali a receita, né? Teu dinheiro entra, você paga outra conta, às vezes paga uma conta lá da tua casa, por exemplo, e você não tem esse controle e não tem, digamos assim, essa análise desses dados mesmo, né? Então, digamos, uma estrutura, uma gestão estruturada que você tenha ou simplesmente tenha, por exemplo, talvez anotações que você tenha um controle, né? Então, quando você precisa também avaliar, não somente, né, através de extratos bancários, o que você tem em saldo, o que não tem, então, ou talvez você, por não ter essa gestão estruturada, você corre o risco, muitas vezes, de ter que buscar recursos de terceiros, né? Então, buscar empréstimos ali e também pagar juros, né? Então, quando você tem alinhada essa gestão, então, quando você busca, digamos assim, um conhecimento um pouco melhor, né, nessa área, assim, você consegue gerenciar melhor, né, a tua propriedade e também ter os resultados, né, ter o que você investiu, ter a rentabilidade, digamos assim. Uhum. O que seria, na sua opinião, o primeiro passo para determinar, para começar a desenhar uma gestão na propriedade rural? De onde seria esse ponto de partida? Eu acredito assim, você precisa elaborar, conhecer, né, algumas ferramentas de gestão, por exemplo, o plano de negócios é um deles, mesmo para quem está iniciando ou para quem já tem a propriedade, né, que você faça um levantamento também das questões, assim, inventário, então você saber o que você tem de bens, o que você tem na propriedade, então, às vezes, assim, também valor, né, não valor somente contábil, porque talvez você precise apresentar ali também, né, a tua questão patrimonial, presente algumas, por exemplo, Receita Federal, digamos assim, mas que você avalie as tuas condições, né, o que você tem primeiramente ali, por exemplo, assim, maquinário, a parte territorial mesmo, né, então avaliando as tuas condições, não só financeiras, mas as suas condições, os teus bens, digamos assim, propriamente ditos, né, o que você tem que também buscar outras possibilidades para gerar renda dentro da propriedade, mas para aliar assim a gestão seria primeiramente, né, avaliar também essa questão aí elaborar esse plano de negócios também, mas aliada também a essas outras questões de você conhecer mesmo, né, e estruturar, né. Obter o maior número de informações possíveis da propriedade, por exemplo, área útil, área que ele pode abrir para lavoura, área que ele pode mecanizar, o que ele tem de maquinário útil, de maquinário que está servindo, de maquinário que talvez não esteja servindo mais, do que pode ser trocado, de mão de obra que ele tem disponível na fazenda, de mão de obra que ele tem que buscar fora. Eu acho que se a gente começar a pensar, então, por essas informações, a gente pode imaginar que esse seria um primeiro passo. Como a senhora mesmo falou, fazer um inventário da propriedade rural é meio que trazer essas informações para uma caderneta, começar a anotar tudo aquilo que se tem, o que está sendo utilizado, o que não está, o que pode ser trocado. Eu acho que esse inventário, então, pode partir por esse plano de início de desenvolvimento, de desenho da gestão. Sim, você direcionar, né, os recursos que você tem. Então, como você comentou também alguns exemplos, por exemplo, máquinas, por exemplo, depreciam. Então, você fazer realmente esse levantamento das condições do teu patrimônio mesmo, né, avaliar o teu patrimônio e ver novas possibilidades, né? Então, onde você pode produzir, o que você pode melhorar, se você pode diversificar também a produção. Então, buscar também conhecimento também, né, especializado nessa área e também que possa avaliar a tua propriedade e direcionar também, né? E eu acho que essas informações, elas te dão um bom parâmetro para que tu possa avaliar depois aquilo que entra na tua propriedade como receita. Como receita, até para tu determinar o teu preço de venda. A gente sabe que, por exemplo, para o produtor, muitas vezes o preço de venda é determinado pelo mercado. Ele dificilmente vai conseguir mexer nessa variável conforme a atividade dele.
né? Mas em função de algumas atividades, ele consegue ter uma ideia de quanto ele tem de custo e colocar então o preço de venda. Eu gostaria que tu trouxesse um apanhado para a gente, né, dessas diferenças entre receitas, entre o preço que o produtor pode colocar de venda num produto. Eu gostaria que tu trouxesse um pouco de conceito para a gente, de idealização dessas nomenclaturas, para que aqueles que nos acompanham tenham isso mais claro, né, do que é receita, de como se determina um preço de venda, quando tu pode interferir nesse preço de venda, quando ele não é, claro, né, proveniente do mercado. Gostaria que tu trouxesse um apanhado para a gente sobre isso. Sim. Falando um pouco das receitas, né? Então as receitas é o dinheiro que vai entrar com as vendas que você realiza, seja visto a prazo, arrendamentos. Então, é o dinheiro que vai entrar na propriedade de acordo com a atividade que você realiza, né? Então, se você atua com a agricultura, com a pecuária, então, independente da área que você atuar, então você vai direcionar o teu produto, né, para um público específico, para um mercado específico, digamos assim. Então, falando um pouquinho assim de custos, o que seriam? Os custos são aqueles que são direcionados ali à tua atividade. Então, é o que, digamos assim, por exemplo, custo ali na aquisição de sementes. Então, custo também, por exemplo, na compra ali, vamos supor, de animais para abate, recria, digamos assim. Então, são custos que são inerentes à tua atividade. Então, que se não houver, por exemplo, a compra de sementes, então você não tem como produzir. Então, que você consiga relacionar, então é uma maneira de você já ir separando, né? Então, o que é custo, o que é despesa. Então, você direcionar, então, para a produção, para a fabricação, digamos assim, do teu produto, o desenvolvimento do teu produto, para que, desde o início lá, desde a compra, digamos, lá dos fornecedores que você faz a compra lá dos insumos. Então, desde o início até que o produto fique pronto. Então, quais são os custos que são envolvidos para que ele fique pronto, para que você entregue o teu produto, digamos assim. Já as despesas são relacionadas à atividade, digamos assim, da propriedade mesmo. Então, por exemplo, você vai precisar ter despesas ali, por exemplo, com manutenção de máquinas, por exemplo, talvez aluguéis, arrendamentos não entraria, mas aluguéis, assim, por exemplo, talvez de algum... Também, né, você pode alugar também algum maquinário, né, caso você não tenha, mas são despesas que não estão diretamente ligadas lá com o desenvolvimento, digamos, com a produção, que vão estar relacionadas com a tua produtividade, né? Então, aí o objetivo também, né, quando você fazer essa estruturação, você fazer essa separação do que é custo, o que é despesa, quanto que você recebe, também você avaliar os custos que você tem para produzir. Então, assim, é claro que o preço de venda, então, conforme alguns produtos, né, são determinados pelo mercado, mas também o que vai influenciar também a questão da oferta e demanda, né? E também mercados, então, para qual mercado você deseja atuar, então não ficar assim, digamos, refém de somente um mercado, por exemplo, você distribuir a tua produção somente para por exemplo, assim, então, se você produz, digamos assim, por exemplo, a venda, você vende para determinado mercado. Então, você ter mais opções, então você não esperar que a tua receita venha somente, por exemplo, se é algum produto que às vezes não seja também uma necessidade básica também, né? Então, você avaliar também essas condições, além de oferta, demanda, avaliar também como o preço, alguns são determinados pelo mercado, você avaliar também a questão, assim, da redução dos teus custos, né? Então, o que você pode reduzir? Porque já que você já tem um preço de venda determinado, então você não pode alterar aquele preço de venda. E conforme há também, né, a variação cambial e também, então vai influenciar também. Mas que quando for nesses casos assim que você não consiga determinar o teu preço de venda, que você consiga minimizar os teus custos, né, produzir, aumentar a tua produtividade e avaliando essa questão dos custos, então buscando novos, talvez, parceiros ou cooperativas, talvez, né, que você consiga produzir mais com um custo menor. Perfeito. Então dá para a gente pensar que o custo ele está atrelado à produção, aquilo que tu gasta para produzir, e as despesas estão atreladas então à manutenção da fazenda, tudo aquilo que está relacionado à manutenção,
por exemplo, água, no caso da fazenda não, né? Mas energia, os custos operacionais, custos de mão de obra, eles são considerados custos ou despesa? Por exemplo, um funcionário é considerado custo ou é despesa? Na verdade, eu acho que ele entra ali para despesa, né? Porque o custo ele está mais atrelado à produção, mas o funcionário Depende. também é determinante na produção. O funcionário entra em qual desses? Tem assim a questão funcionário, a mão de obra direta que a gente fala, né? Então, mão de obra direta é aquele que está relacionado diretamente lá à produção. Então, a produção, digamos assim, precisa da mão de obra dele para que seja efetivada. E vamos supor um funcionário, às vezes assim, que a gente pode considerar que você contrata talvez ali vamos supor uma consultoria, talvez veterinária, ou um pessoal que trabalhe talvez ali para você, caso a propriedade já tenha, né? Então, ali na área da gestão. Então, por exemplo, o contador. A mão de obra temporária, também. Isso tudo entra como despesa. Então, é tudo que não está diretamente, que você consegue produzir, digamos, sem aquele funcionário. Então, tem a mão de obra direta e tem a mão de obra indireta. E há também a classificação dos custos também, né, que a gente tem, o que é custo fixo, também custo variável, né? Então, o custo variável seria conforme a tua produção. Então, se você pretende produzir um número X, digamos assim, de toneladas, né? Então, o que você vai precisar, digamos assim, de insumos? Então, o custo variável vai variar conforme a tua produtividade. E custos fixos, por exemplo, também que eles não variam independente da tua produção. Então, o que a gente pode citar também ali? Energia elétrica, talvez, que não seja diretamente lá na produção, né? Conta de água também, né? Como você citou. Mas tem essa outra classificação dentro do custo também, né? Se a gente fosse montar uma planilha hoje para controle, né, para gestão da propriedade rural, então a gente teria que ter uma linha, digamos assim, destinada para as receitas e outra linha destinada para os custos e despesas também, para que a gente diferencie o que é custo do que é despesa, mas dentro dos custos, então, o que é custo fixo e também o que é custo variável. E assim, aí é uma maneira também quando você faz esse levantamento, né, vamos supor que seja através de uma planilha ou que seja através de um caderno simples, o importante é você registrar, por quê? Porque conforme os dados você vai analisá-los. Você pode fazer uma projeção, né, então com base no que já aconteceu, por exemplo, no período na safra passada. Então, o que você gastou, o que você teve de custo direto, o que você teve de despesa. Com base nessas informações, você consegue projetar, digamos, a tua próxima safra, digamos assim, o que você vai gastar, digamos assim, né? Então, e quanto você recebeu, qual é o preço de mercado hoje também, né? E avaliar as condições externas também não, digamos, economia, então várias questões, economia, política também, né? Você estar a par, né, dessas questões também para você fazer essa projeção, né? Então, no que você espera. Então, não são só dados, são números que você vai registrar. Então, tem muitas decisões, tem muitas análises que você pode fazer através desses dados, dessas informações que você estrutura, né? E quando tu leva essas informações para uma escala temporal, tu consegue ter uma ideia de quando tu consegue, por exemplo, comprar um insumo mais barato, em que época tu consegue comprar um insumo mais barato, em que época aquele insumo te custa mais caro, e se tu consegue fazer um planejamento para comprar ele de forma mais barata, tu consegue aí mexer um pouco nos teus custos, né? Porque, como tu falou, tem atividades que dependem única e exclusivamente do preço que o mercado determina, então tu não consegue mexer no preço de venda, mas se tu consegue mexer nos teus custos, aí tu já está com uma margem um pouco melhor se tu sabe em que época comprar um insumo mais barato, então, né? Outra coisa que eu acho que também é difícil para o produtor é a agregação de valor. Muitas vezes ele vende um produto in natura com baixo valor agregado, né? Eu gostaria que tu trouxesse para a gente uma ideia ou algumas estratégias que ele pode se utilizar para poder agregar um pouco de valor ao seu produto para que ele consiga, então, né, alcançar mais mercados, vender um produto por um preço melhor. Eu gostaria que tu trouxesse alguns exemplos para a gente, né, de algumas formas de que tu consegue agregar valor ao produto e então conseguir um preço melhor nesse produto. No caso, assim, que a gente pode citar como exemplo, então, você vende, né, como você falou, o produto in natura, mas
você pode também processá-lo, né, transformá-lo, então, e que tem muito exemplo aqui que o pessoal aqui também, os professores do Instituto ali, eles apresentam questões assim, fala-se nessa questão assim que a gente tem, por exemplo, o que a gente tem de produtos aqui na nossa região, o que a gente tem, por exemplo, que a gente pode citar assim, o que você pode transformar. Então, você só produz, por exemplo, digamos assim, relacionando, né, com esse exemplo dos professores que eu falo ali da goiaba serrana. Então, ao invés de você vender somente a fruta, você transformá-la em um doce, em uma geleia. Então, outras possibilidades que há. Também questões assim, por exemplo, maçã. Então, ao invés de você vender somente, né, a fruta, digamos assim, então você agregar valor. Então, quais outras possibilidades que você tem, além de vender a fruta, digamos assim, né? Então, você venha... vai industrializar, digamos assim, mais na tua propriedade, né? Que você crie condições também, né? Para que dentro da própria propriedade você consiga converter, né? Que você não precise encaminhar, por exemplo, o teu produto para uma indústria, para ela transformar o teu produto. Mas também há necessidade também de um investimento maior, né? Então, dependendo do produto, né? Que você queira ali também agregar valor mais, há possibilidades, né? Então, você avaliar além da fruta, digamos, por exemplo, assim, em si, o que mais você pode produzir com ela? De que forma eu consigo beneficiar aquele produto que eu tenho ali como meu produto principal de venda, né? Porque eu tenho, por exemplo, um amigo meu que é do mel São Brás, né? Não só vendendo mel, mas ele encontrou outros mercados para o mesmo mel, né? Gourmetizando, por exemplo, uma embalagem, deixando uma embalagem mais bonita, uma embalagem destinada, por exemplo, a quem quer dar um mel de presente. Tem outras possibilidades também, que é a produção de sachês, então tu consegue agregar muito mais valor produzindo, né, o mel em menor quantidade, tu consegue vender por um preço melhor. Então eu acho que essas podem ser algumas estratégias que o produtor pode lançar mão na hora de agregar valor ao seu produto. E outra coisa que eu gostaria que tu trouxesse para a gente, né, se a forma de cooperativismo hoje é uma coisa que está, né, aberta para o produtor. É fácil hoje para o produtor pensar em montar uma cooperativa, por exemplo, de beneficiamento de fruta, como tu falou ali da goiaba serrana, né? Esse tempo eu tive o Leonardo Araújo, que é pesquisador da EPAGRE em goiaba serrana, e ele colocou um ponto que eu achei bastante interessante, que hoje tu perceber que, por exemplo, para maçã, tu tem várias cooperativas trabalhando com maçã, mas para goiaba serrana, será que a gente tem cooperativa trabalhando com goiaba serrana? Então, gostaria que tu trouxesse para a gente a tua visão sobre essa forma de cooperativismo para beneficiamento de um produto, se para o produtor é fácil pensar em transformar a venda dele com mais a venda do vizinho numa cooperativa. Como é que tu enxerga isso? É viável, né? É uma possibilidade que está aberta, né? Então, quando você busca uma cooperativa, você busca também reduzir os teus custos, né? Então, você busca parcerias, você se alia a outros produtores, né? Que também vão comercializar, né, o produto, ou também uma cooperativa para que você também faça essa agregação de valor também no teu produto, né? Então, é um mercado que também tem inúmeras possibilidades, né? Então, você direcionar e buscar esses caminhos também, você precisa também estar aberto, né? Então, para novos conhecimentos, novas possibilidades. E também outra questão que eu vejo assim, a participação em feiras, em eventos, então buscar uma qualificação, talvez, eu não sei de que maneira, mas busca o pessoal que tem, que vai te direcionar, né? Então, o que você pode fazer? Então, participar de feiras, de eventos, também de exposições, né? Que você vai também ampliando o teu network, né? Vai conhecendo outros produtores também, que também vão ter a mesma, digamos, ideia, né? A mesma perspectiva, né, de crescimento. Então, são possibilidades. É uma possibilidade também, né? E quando o produtor ele pensa em expandir, né, ele pensa em investir. Mas talvez ele tenha uma dúvida. Quando que eu estou apto para investir na minha produção? É quando eu invisto para buscar mercado ou quando eu já tenho um mercado e aí que eu vejo a necessidade de expansão? O que é que vem primeiro? É tu expandir
para buscar mercado ou tu identificar que existe um mercado para depois buscar a expansão? Porque essa tomada de decisão, né, talvez seja muitas vezes um impasse para o produtor. E agora? Eu coloco mais dinheiro aqui e vou atrás do mercado, ou eu identifico esse mercado para depois colocar mais dinheiro aqui para depois investir? Como é que tu vê a linha de investimento por essas duas perspectivas? Se você for investir, então provavelmente é porque há uma, digamos, uma necessidade também, né? Se você vai ampliar, você tem que avaliar também qual a viabilidade, qual o retorno também que você vai ter. Se você vai expandir, então você precisa também, né, fazer essa pesquisa, essa análise de mercado, se há possibilidade de você expandir. Então, se houver, então, buscar recursos, né, investimento ali com base nessa prospecção, digamos assim. E se você, por exemplo, direciona o teu produto até um certo momento para um determinado mercado e você vê que tem outro mercado que há também, digamos, um nicho talvez de mercado, né, que você possa direcionar também, é outra oportunidade também favorável, né? Então você vai ter que avaliar primeiramente assim a questão de custos, quanto você vai gastar, né, para fazer esse investimento, a questão assim também do retorno. Então você direcionar, então você avaliar, há duas possibilidades, então em qual delas o retorno é maior? Então, a análise, por exemplo, de lucratividade, de rentabilidade, que você pode fazer também, né? Com base no que você espera, com base no teu lucro, né? Então, o que você espera ter de retorno? Então, você avaliar se no momento há se há, no caso, essas duas opções, né? Então, você compará-las, digamos assim, e decidir em qual você vai investir. E como é que o produtor, por exemplo, pode iniciar uma pesquisa de mercado? Porque até então ele sabe que ele tem os compradores já determinados, mas quando ele pretende expandir, ele busca por outros compradores em outras regiões ou por compradores de derivados daquele produto? Como é que tu orientaria, por exemplo, um produtor que quer fazer uma pesquisa de mercado para saber se o produto que ele vende, ele tem uma aceitação tanto da forma que ele vende, quanto uma aceitação beneficiada daquele produto? Como é que tu orientaria uma pesquisa de mercado para um produtor que quer expandir, mas não sabe se ele deve beneficiar um produto, se ele deve continuar vendendo um produto in natura, ele não sabe direito qual é o mercado que ele pode atingir, que tem uma propensão para absorver aquele produto dele? Como é que ele inicia uma pesquisa de mercado tendo em vista essas colocações? Com base nessa pesquisa, digamos, que ele vai realizar, também, né, ele pode avaliar também outros produtores, né, que já desenvolvem esse mesmo produto e os mercados, e avaliar assim o diferencial. Então, o que eles têm, digamos, diferente? Qual que é o diferencial do produto deles? Então, eu posso melhorar, eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer diferente? Então, avaliar nessas questões, né, para ele direcionar, né? Então, se ele vai criar esse outro produto, como a gente comentou, né? Também se vai criar os derivados ou se vai manter, mas com base também digamos assim, no mercado, na demanda, na oferta também tem que avaliar, né, se terá mercado, digamos, se ele for criar um produto derivado, qual região também avaliar, né, direcionar para que região também ele espera, né, atender, para que público ele quer atender. E talvez ter uma base com uma orientação de como esses outros produtos foram colocados no mercado, né, porque ele pode de repente ter alguns produtos como referência, não necessariamente um produto semelhante ao dele, né, mas pensar que outros produtos ganharam mercado de tal forma, né? Por exemplo, tem produtos hoje que a gente vê que ganharam selo arte. Será que o produtor hoje ele tem algum produto que ele possa aplicar o selo arte para vender além do seu município, né? Então talvez ele pensar por essa perspectiva, né, o produto dele é diferenciado, é um produto que tem, por exemplo, uma receita constituída de uma receita de família, que ele pode dizer que não, esse produto ele tem um certificado de origem porque ele é produzido aqui com essas características e igual esse aqui não se encontra em outro lugar. Então dá para o produtor pensar que se ele tiver um produto com essas características, ele pode procurar agregar mais valor por esse sentido? Sim, né? Porque ele já vai ser um diferencial, né, no mercado. Então, quando você busca
avaliar a concorrência, não é porque você vai fazer igual, né? Então, sempre avaliar para você tentar ver possibilidades, né? Então, tentar fazer melhor, fazer diferente, né? E buscar os clientes que até então, talvez esse mercado ainda não tenha sido atendido, né? Então, são questões que também precisam ser se você já tem, né? Digamos, como tu citou a experiência, né? Então, você agregar, também questões assim de você valorizar também, né? As questões culturais também, produtos regionais também, né? Então, a gente, né? Nós também valorizarmos o que a gente tem de melhor, né? Então, e direcionar também para outros mercados além, digamos, também do que da região, por exemplo, né? É como se a gente estivesse colocando o valor da tradição, da cultura, da forma de fazer, né? Agregando isso àquele produto que muitas vezes, para quem faz com tanta facilidade, faz com tanto amor, tanto gosto, e aquilo vem de tanto tempo na família, que parece que é uma coisa muito comum, né? Mas para aqueles que estão comprando, saber que esse produto tem essas características, tem esses valores agregados, né, gera para aquele consumidor também uma percepção de valor maior naquele produto, né? Quando tu vê, por exemplo, um queijo artesanal que é produzido lá na região da Coxilha Rica, por exemplo, né, que é feito por uma família tradicional, e aquela família tem séculos já que faz o queijo daquela forma, então tu pensa, nossa, que bacana a forma com que essa família trabalha. Então, para o consumidor perceber esses valores nesse produto, né, é também perceber que esse produto tem um valor agregado maior. E eu gostaria que tu trouxesse para a gente também uma outra percepção sua sobre essa necessidade de investimento, quando o produtor identifica, e muitas vezes esse investimento vem de uma instituição financeira, vem de um apoio bancário, ele precisa, de certa forma, fazer um financiamento. E talvez esse seja um passo que o produtor pense, devo dar ou não devo dar? Quando eu devo investir e quando eu devo partir para um financiamento para complementar, né, ou para, de repente, representar esse investimento? Porque às vezes o produtor ele pensa que ele só vai produzir melhor à medida que ele trocar o maquinário. Então ele precisa investir, ele precisa de um financiamento para isso. Mas talvez o financiamento não esteja vindo numa boa hora, talvez esteja superdimensionando aquilo, né? Então eu gostaria que tu trouxesse para a gente um pouco da tua percepção sobre o momento que o produtor deve pensar em financiamento para investir no seu negócio e quanto isso representa na gestão de uma propriedade rural. Precisa, primeiramente, né, avaliar as condições econômicas. Então, digamos, a atividade que você exerce hoje. Então, você avaliar economicamente como está essa questão, como está a demanda também, né, como está a oferta. Então, haverá mercado e questões assim também quando você vai investir. Então, buscar fontes, né, não ir... primeiramente, assim, o que você precisa fazer? Digamos, desenhar mesmo, né? Então, o que você espera para a tua propriedade? O que você espera com esse investimento, com essa compra desse maquinário, o investimento talvez em tecnologia, ou diversificação também da produção? O que você espera? Então, você, digamos, estruturar, né? Desenhar, digamos assim, ter um plano, né? Esse planejamento. E quando você for buscar esse financiamento, você avaliar mais de uma opção, né? Então, avaliar condições de juros, condições de prazo, e também avaliar, digamos assim, tem um tempo. Então, você estipula assim, por exemplo, vou investir um valor X na compra de um maquinário, mas em quanto tempo eu vou precisar produzir para pagar esse financiamento? Então, ver se esse prazo também não vai se estender muito, né? Então, com base nas tuas receitas e no que você espera, com essa projeção, digamos, desse investimento, avaliar também as condições. Principalmente também do mercado, né? Se há um momento favorável agora, como estão os juros? Então, é favorável nesse momento realizar um empréstimo, vou pagar mais juros, então esse não é o momento. Então, avaliar, além das questões internas, né, o que você espera, mas avaliar toda essa questão externa também, para que você não corra o risco de você investir, não ter o retorno esperado e perder o dinheiro, digamos assim.
Daria para a gente pensar numa margem de segurança daquilo que o produtor tem em relação ao financiamento, se a gente for trazer aí para níveis percentuais. Quanto ele deve destinar do percentual da sua receita, por exemplo, para a parcela de um financiamento que ele considere seguro? Bom, isso aqui só vai ser seguro para mim, que aí daria, por exemplo, para o produtor pensar se esse financiamento é seguro para a minha atividade ou não. Ele só vai ser seguro se ele representar tanto por cento da minha receita. Dá para a gente ter uma ideia em percentual do quanto o financiamento deve representar em relação à receita? Eu acredito assim que você vai avaliar também os custos, né, que você já tem, os custos que você terá, né, então você irá, digamos, somar, né, então tenho essas despesas, tenho esses custos, tenho essa receita, espero determinada receita, então não comprometer, acredito que não mais que 20%, digamos 25%, depende também da tua receita, né, então você não comprometer, porque lembrando que você já tem, né, então você já tem os teus custos ali, as suas despesas fixas e variáveis, e você já sabe também a receita que você tem, digamos, hoje. Então, quando você faz esse investimento, você espera, claro, ampliar também a tua receita, né, mas que não comprometa também grande parte, lembrando em consideração que você já tem, né, os custos fixos ali que você precisa manter, né. Porque o que seria ideal também é o produtor pensar que, em função de tudo isso que ele está trabalhando, né, em função das suas receitas, das suas despesas, dos seus custos, ele tem um capital de giro para isso. E muitas vezes a gente sabe que não tem. Né? O ideal talvez seria que tu trabalhasse em cima de um capital de giro, mas às vezes condições climáticas impedem que o produtor tenha esse tipo de planejamento. Como é que tu encaixaria então um capital de giro em relação à atividade? Quanto deve representar o capital de giro dentro de uma gestão, numa propriedade rural para uma determinada atividade? Qual é o valor representativo do capital de giro? Digamos assim, ele vai variar conforme a tua atividade. Por exemplo, você tem ali um capital, vamos supor, você realizou tuas vendas, deduziu, né, as suas receitas, as suas despesas e tem um lucro, mas também você lembrando que você precisa ter esse capital, digamos, que sobre, né, esse valor, esse dinheiro ali para que você possa aplicar e continuar a atividade. Então, o capital de giro é um dinheiro, né, que você precisa ter naquele momento. Por exemplo, você vai chegar determinado dia, então do mês você precisa ter aquele dinheiro para pagar aquelas despesas. Então, se você não tem, o que você vai ter que fazer? Então, provavelmente buscar recursos em instituições, né? Então, o ideal é que você conforme as tuas vendas, por isso que é preciso ter essa questão do controle também dos custos, né? Então, se você não anota, se você não faz esse controle, você vai recebendo e vai pagando e você não tem capital de giro, porque as receitas vão entrando e você vai já efetuando pagamentos, né, e vai, digamos, gastando mesmo, né, e investindo em outras atividades, até mesmo como a gente falou, né, que não é raro, né, não é raro de acontecer, né, a mistura das despesas pessoais também, mas que seja suficiente, um valor que seja suficiente, digamos, para que você não precise, por exemplo, determinado dia comprar determinados produtos, determinados insumos que você não tenha. Então, tem que ser um valor que vai depender da tua atividade, né, da tua proporção da tua produção também. Então, para você fazer essa manutenção, para que essa atividade não pare, para que você não pare de produzir, então, quanto que você precisa? Digamos, para você manter ali a liquidez da empresa, né? Então, para que você não corra o risco de chegar o dia que você vai, ou talvez pagar alguma despesa, ou talvez precisar comprar algum produto, digamos assim, ou alugar também algum equipamento, né, que você não tenha. Então, esse capital, o ideal é que seja próprio, né, que não seja de terceiros, que você não precise estar sempre recorrendo a bancos e pagando juros para que você movimente a tua operação, né? Então, vai depender da tua atividade. Então, não digamos, não há 50 mil, 100 mil. Então, vai depender também da tua produtividade, do que você tem a receber, digamos assim, com as vendas que você realiza e do que você tem a pagar. Então, mas não empatar, digamos assim, que você tenha sempre um valor a mais do que você tem a pagar. Que tu tenha uma margem de segurança, que tu tenha um capital de giro que te permita pagar os teus custos de produção,
pagar as tuas despesas da fazenda e ainda assim tu tem uma margem de segurança caso a tua safra, estou colocando aqui de forma mais generalista, ela porventura tenha algum intempérie que interfira e aí tu não tem aquela safra completa, digamos assim. Aí tu tem um capital de giro que te permitiu cobrir todos os custos, todas as despesas e ainda tu tem uma margem de segurança caso a tua safra não venha como tu esperava. Mais ou menos essa a ideia? Sim. Até vamos supor, questões climáticas. Então, às vezes você espera uma produtividade devido a eventos climáticos, então não se atingiu determinada 50%, 70%, então você não atingiu. Então, como você vai pagar tudo que você tem, digamos, para aquele período, né? Todos os custos, as despesas. Então, você não pode depender, digamos, não tem, né, como você depender do clima, digamos assim, esperando que dê tudo certo e que você consiga alcançar a produtividade. Então, você precisa ter esse capital para você movimentar e caso vier a acontecer algum problema, né, que você não espera também, né, que você possa suprir as tuas obrigações, né. E a gente ouve muito falar, né, no sistema financeiro, até se tratando de finanças pessoais e também empresariais, que a gente deve formar uma reserva de emergência. Quando tu trata de gestão de propriedades rurais, como é que tu trata desse assunto? Uma gestão de propriedade rural, ela se preocupa com uma reserva de emergência? Porque a gente estava falando aqui de capital de giro, ele tem que ter uma certa folga ali, né? Uma certa margem de segurança. Mas a gente também tem que imaginar que fora aquilo que tu tem de margem de segurança do capital de giro, fora aquilo que tu usou para implementar a tua lavoura, para implementar a tua atividade, para pagar custos e despesas, tu tem que pensar que talvez algumas coisas possam acontecer de forma inesperada também na tua fazenda, né? Além das questões climáticas. Como é que tu vê isso em relação à reserva de emergência? A gestão de uma propriedade rural, ela trabalha com reserva de emergência? Quanto isso representa? Como é que tu vê isso? Eu acredito que seja a reserva ali do teu lucro, né? Então, você vai, realiza as vendas, deduz lá os teus custos, as suas despesas e vai ter esse lucro. Então, esse lucro, digamos assim, o que você vai fazer desse lucro? Para que fins você vai determinar? Então, é importante, né, que as fazendas, né, que os proprietários ali, que eles tenham essa percepção também, né, que direcionar, então, reservar desses lucros que você tem com as vendas, uma proporção também para casos de emergência. E também você vai determinar quanto que você vai investir também, reinvestir esse lucro que sobrou na tua propriedade para dar seguimento, né? E outra coisa também que estabelecer também o Prolabore, né? Que também acredito que não é tão comum também na área, né? Você estabelecer, então, essa questão do Prolabore também para direcionar para as tuas receitas pessoais. Então, quanto eu vou reservar desse lucro para minhas despesas pessoais? E aí entra também essa questão, né? Para isso, quando você determina, você não utiliza, né? Não faz essa junção, né? Digamos, as despesas pessoais com as da fazenda. Então, você separar, direcionar um lucro, digamos, se for para um caso de emergência, determinar também para o caso do Prolabore, né? E determinar também uma parcela para reinvestimento na própria produção, né? Na propriedade também. Se a gente fosse dividir, então, essa parcela de lucro nesses 3 itens que tu mencionou, reinvestimento na fazenda, Prolabore e reserva de emergência, daria para a gente pensar em percentual em torno de quanto para cada um desses itens? Dá para a gente dividir, né? Então, em valores, vai depender do caso da receita ali, do lucro de cada propriedade, né? Mas, em média, pelo menos uns 33 por aí, né, por cento. Se for dividir nesses 3, um terço para cada. Como se o produtor recebesse, então, do lucro, 1/3 para o Prolabore, 1/3 para a reserva de emergência e 1/3 para reinvestimento na propriedade. Sim, dá pra gente classificar, que vai variar também, vai depender da tua receita, né, da tua atividade, mas que você tenha essa proporção, né, esse direcionamento, que não seja a receita e o que sobrar de lucro,
tipo, não ter um valor específico, então ficar um valor em aberto, digamos assim, quando eu precisar pagar as despesas pessoais, eu vou e retiro da produtividade lá do que eu tive de lucro, digamos assim, né? Então, que você tenha já direcionado, separado, né? Então, para que você vai retornar aquele lucro? Então, onde você vai retornar, né? Investir. Isso nos dá também uma certa ideia de como o produtor enxerga aquilo que está entrando de receita, né? Eu gostaria que tu trouxesse para a gente, por exemplo, uma noção de rentabilidade e, né, de lucratividade. Aquilo que o produtor está lucrando em cima da receita, aquilo que ele está recebendo, como é que ele enxerga, por exemplo, esses indicadores de viabilidade econômica? Como é que ele enxerga se o negócio dele está sendo viável ou não? Como é que ele separa, por exemplo, rentabilidade de lucratividade? No caso, sim, a lucratividade ela é direcionada para questões ali operacionais, digamos assim. Quando você vende das suas receitas, você faz a dedução, né, das receitas, dos custos ali que você tem para manter aquela atividade, o resultado é o lucro. Então, com base nesse lucro, você compara ele com a tua receita. Então, quando for o resultado final, né, o que sobrou? Então, o que sobrou? Sobrou lucro ou prejuízo, talvez. Também há, né, possibilidades. Mas quando há essa questão do lucro, você comparar com o que você obteve de receita. Então, vai gerar um índice, né, o índice de lucratividade, que você pode comparar também com o do, digamos assim, da concorrência. Então, você pode avaliar mais ou menos o teu crescimento, digamos assim, com base na tua produção, na tua produtividade, né? Então, você também é uma maneira, é um resultado, né? Então, ele vai te dar um resultado ali em porcentagem também que você pode comparar. E a rentabilidade é voltada para a questão do investimento. Assim, quanto eu investi de capital? Então, o capital é meu, tipo, é próprio, capital próprio ou é capital de terceiros? E você comparar a receita com a quantidade de capital. Por exemplo, se você foi e buscou um financiamento, então você comparar esse lucro que você teve, né, com as vendas lá que você realizou e depois de descontado tudo que você tem a pagar, você comparar também com o valor de capital que você tem. Hoje eu tenho um valor, digamos, de capital meu, que eu posso reinvestir. Então, você comparar, e esses índices, são 2 índices, né, de rentabilidade, que você também pode comparar com a taxa da Selic. Então, você comparando, você já... É uma maneira de você avaliar se está sendo rentável ou não, né? Então, precisa estar, digamos, pelo menos igual ou maior, né? Para você ter esse retorno. Então, é o dinheiro que você investe para aumentar, né, a tua produtividade, para aumentar a tua receita e o retorno que ele tem. Então, a rentabilidade, quanto você espera de retorno, e você compara também com a taxa aí da Selic e essa da lucratividade voltada com base nas tuas operações, nas tuas vendas, e você comparar com o que você vendeu com o que sobrou, digamos assim. E eu tendo essas informações, eu consigo ir comparando isso ano a ano, né? Porque a Selic também vai mudando e eu comparando isso de ano a ano, eu tenho uma noção de quanto o meu negócio está sendo lucrativo e quanto ele está sendo rentável, né? De um ano para o outro. Aí eu consigo entender em que variáveis eu estou mexendo para que essa lucratividade esteja aumentando ou diminuindo e para que essa rentabilidade, então, em função do que eu estou investindo, esteja aumentando ou diminuindo, né? Sim. E, professora, outra dúvida que eu tenho é porque hoje a gente percebe que a mão de obra no campo ela está bastante escassa, né? Não só em quantidade, mas também em qualidade. Gostaria que tu trouxesse para a gente uma percepção sua sobre a questão da mão de obra. Como é que hoje o gestor de uma propriedade rural deve tratar a mão de obra que vai servir para dar apoio para a sua atividade? Primeiramente, sim, a qualificação, né? Então, você buscar uma mão de obra qualificada que tenha um conhecimento técnico, conhecimento prático, né? Então, buscar pessoas que vão contribuir, né, com o crescimento, desenvolvimento ali da tua atividade, mas quando você busca alguém que tenha qualificação também, você reduz, né, reduz custo, reduz também, otimiza processos, então facilita, né, então alguém que já tem um conhecimento que vai lá atuar em determinada atividade, então vai atuar melhor do que alguém que não tenha talvez um conhecimento técnico, né, então
você buscar, é claro que você precisa aliar também a questão salarial, né? Então, você ofertar condições também para quem já atua com você, para que tenha possibilidades também de formação, né? Então, além de você contratar, mas que você dê oportunidades para quem também está com você, né? Então, ou direcione, digamos assim, para instituições, para os canais, né, que tem à disposição para formação também, para capacitações, né? Sai mais barato formar um funcionário do que buscar um funcionário mais qualificado no mercado? E é um investimento que você vai fazer também, né? Então, você vai investir, digamos, ali no colaborador, no funcionário, né? Para que ele desenvolva mais, assim, que eu vejo, além do crescimento profissional, ele vai obter também um crescimento pessoal, né? É um reconhecimento também que você tem também, né? Claro que o custo também, se você buscar alguém que já tenha um conhecimento, é um valor que você vai remunerá-lo, né? E que se você busca capacitar o pessoal que você já tem, então vai chegar um momento também que ele vai desenvolver competências, habilidades ali que também comparadas como se você já fosse contratar alguém que já tivesse, né? Então, quando você desenvolve, digamos assim, você também cria oportunidades, né? Então, a pessoa se desenvolve também junto com a fazenda, né? Com a tua propriedade. Vale a pena, né, de certa forma. Eu acredito que com certeza vale a pena tu investir na capacitação dos teus funcionários, porque tu fazer com que a pessoa tenha essa oportunidade de evoluir, né, tu tá promovendo um bem não só para a tua atividade, mas tu tá também promovendo um bem, um crescimento pessoal para aqueles que são teus colaboradores, né? E aí não influencia também só digamos, na atividade, na vida pessoal dele, né? Então, o crescimento que ele adquire também vai influenciar para uma melhor qualidade de vida também para a família dele, né? Então, não é somente ele, é uma família também envolvida, né? Que também vai fazer parte desse crescimento, né? E eu acredito que esse crescimento também, ele esteja atrelado à aquisição de tecnologias ou de ferramentas que facilitem o trabalho desses funcionários. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente também uma percepção sua sobre a gestão de uma propriedade rural atuando na facilitação do trabalho, né, daqueles que compõem então essa mão de obra da atividade que tu desempenha na fazenda. Porque muitas vezes, no meu ponto de vista, eu vejo que tu trazer essas facilidades, essas ferramentas, tu começa a agilizar alguns processos, tu começa a tornar alguns processos menos dispendiosos, né? Por mais que tu tenha que investir, mas ao longo do tempo acredito que ele vai ficando menos dispendioso, e tu vai também promovendo uma certa qualidade de vida para aqueles que te ajudam na fazenda. Como é que tu vê, né, a facilitação através de tecnologia ou de ferramentas que possam melhorar o bem-estar, o desenvolvimento das tarefas na fazenda? São questões assim, então, quando você busca, né, então, você quer melhorar a tua produtividade, a tua rentabilidade, né, ampliar, digamos assim, as tuas receitas, mas você precisa das pessoas, né, então você precisa também ter essa outra percepção da importância, né, da formação, da qualificação, e quando você tem essa na sua gestão, né, então quando você busca também aliar, né, então facilitar, digamos assim, ou direcionar, vai trazer um retorno. É certo, né, com certeza que quando você busca qualificar, então a tua mão de obra também você vai ter um retorno, e também essa questão assim, do próprio, né, digamos, o próprio funcionário, ele também precisa estar aberto. Então, a tecnologia, então, é para todas as áreas, né? Então, são ferramentas que estão disponíveis. Então, o colaborador, o funcionário também precisa estar aberto, né? Então, a gestão vai, digamos, direcionar, facilitar, buscar recursos, né, para que você tenha essa capacitação, digamos, essa profissionalização, então, para que você saiba operar, por exemplo, tecnologia. E também tem essa outra percepção do funcionário também, que precisa estar aberto, né? E saber que para ele vai ser melhor, né? Então, vai otimizar também a mão de obra, né? Digamos, recursos, custos. E também a produtividade vai melhorar e digamos, quando você busca essa capacitação, então você também aprende muito, né? Então, você vai também fazer parte desse processo do crescimento, né? Então, não só o teu, mas
E hoje, né, a gente falando em tecnologia, a gente tem tecnologia na palma da nossa mão, de uma forma que nos permite nos conectarmos não mais só com aqueles que estão próximos, mas nos conectarmos com o mundo. E para quem está numa propriedade rural, essa capacidade de se conectar com o mundo também permite que tu mostre o teu produto para o mundo. Por mais que às vezes, né, tu não consiga vender nessa proporção, mas tu mostrando que tu tem aquele tipo de produto, tu começa a gerar, de certa forma, uma demanda. Como é que tu vê hoje, por exemplo, as questões de marketing, e aí eu já puxo para essa questão de marketing, relacionada à gestão de uma propriedade rural? Como é que tu enxerga hoje um gestor de propriedade rural mostrando o seu produto através da internet, por exemplo? E as redes sociais, né, elas estão aí disponíveis, então a gente precisa utilizá-las também, né? Então, como você vai divulgar o teu produto, o teu serviço, se você não é conhecido? Se você não tiver essa divulgação, né, não criar, digamos, meios, né, para que mais pessoas conheçam também, né, os teus produtos, então você não tem como aumentar também as tuas receitas, né? Então, se você busca divulgar, ou seja, também, como eu falei anteriormente, né, participar de feiras, de eventos, exposições, né, expor os teus produtos, então você precisa estar presente, não só no meio físico, né, mas também no meio digital também, né? Então, você também avaliar quando você se disponibiliza, né? Então, essas questões de marketing, da divulgação, também avaliar a capacidade, né? Então, conforme você vai, claro que você também já falou, né? Conforme você vai ficando, digamos, conhecido, também vai ampliando essas possibilidades, né? E você também já, digamos, ter essa percepção do aumento da produtividade, então que você vai precisar também de investimento para aumentar, talvez, né? Também a tua capacidade produtiva, né? E dá para a gente pensar que hoje a gente tem ferramentas disponíveis de gestão, professora, softwares que te direcionam para uma gestão melhor da propriedade rural, porque hoje a informação, ela está aí, né? Como a gente falou, na palma da mão. Então, como é que o produtor hoje ele pode ter acesso a alguns softwares que facilitem essa gestão da propriedade? Tem alguma coisa disponível de forma gratuita que o produtor pode acessar? Quais são as ferramentas hoje que o produtor tem acesso? Quais são os locais que ele pode buscar informação para que ele possa, de repente, ter isso de forma mais organizada na sua propriedade, ou, digamos assim, um modelo, né, de uma forma de gestão que ele possa adaptar para a sua atividade? Aonde ele consegue buscar isso? Aonde a gente tem esse tipo de informação? Eu acredito que o Sebrae também, né, tem muitas ferramentas, então você vai, se cadastra, então você consegue baixar várias ferramentas também, né, além do próprio também, que é um controle, já, não digamos, um sistema específico, né, mas a própria ferramenta ali do Google, né, as tuas planilhas também você pode utilizar, né, dentro lá das ferramentas lá que o Gmail também proporcionam, né, mas também buscar essas orientações, então instituições, é o próprio IFSC também, né, buscar através das secretarias também, né, então órgãos direcionados e te orientem também, que facilitem, né? Então, que você também participe. Então, é importante participar também. Então, quando tem eventos que são direcionados para a tua atividade, para a tua área, que você sempre busque, dentro do possível, participar, né? Ou encaminhar algum familiar, algum representante, né? Para que possa estar presente e acompanhando também esse desenvolvimento, né? E também são muitas disponíveis, também gratuitas, né? Mas, principalmente, assim, buscar o pessoal que direcione, já que já tenha também esse conhecimento, né, para que você estruture, né, então pode ser que você estruture, como eu falei, de maneira simples, através de um caderno, através de planilhas, ou que você busque sistemas também, né, que vão aliar também, tem sistemas, né, RPs aí também, que eles conciliam, por exemplo, questões do teu fornecedor, do teu cliente, então interligam, digamos assim, quando há necessidade daquele determinado produto, quando você precisa produzir. Então, há sistemas no mercado disponíveis, né? Claro que alguns são gratuitos, outros não, mas você procurar fazer esse gerenciamento, né? Então, se for dentro de um
de um sistema, né? Então você tem emissão de relatórios, então fica mais fácil, digamos assim, de você gerenciar quando você tem os dados estruturados. O Sebrae tem essas ferramentas disponíveis para o produtor rural? Ele pode se utilizar de ferramentas que são destinadas à gestão empresarial e transformar isso para a sua atividade rural? Ou a gente consegue acessar esse tipo de ferramenta através do Sebrae? Dá para acessar pelo próprio site, né? Então você faz um cadastro e além de cursos que eles têm também disponíveis, né? Mas você adapta. Então, tipo, por exemplo, vamos supor que tem uma ferramenta lá, por exemplo, para fornecedores, onde você busca teus insumos. Então, você vai adequando de acordo com a tua área, né? Então, você pode também tem ferramentas, no caso, essas que eu utilizava, assim, elas eram editáveis e também já eram formatadas, então você lança os valores lá, ele mesmo já calcula, né, o sistema mesmo já das planilhas ele já calculava, mas você pode editá-las também, né, e adequar conforme a tua atividade. E, professora, eventos, né, tu relacionou ali alguns eventos que o produtor pode participar. O que tem hoje de evento de gestão para a propriedade rural aí que o produtor pode ficar atento para poder participar, para descobrir o que está sendo implementado, o que tem de novidade, que eventos ele pode pensar em participar? Eu acredito, tem a nível regional também, né, aqui na própria Expolages, então cada um vai ser direcionado para a sua área, né, mas o importante é que sempre busque participar no próprio IFSC também, né, tem eventos que são voltados também para a área do agronegócio, né, então até por questões do curso, né, gestão do agro, então buscar sempre participar, né, desses eventos que tem, então tem que acompanhar o que é importante, como a gente falou da rede social, né, você seguir, então segue os canais de determinadas instituições, de determinados órgãos ali que são direcionados à tua área, então lá vai ter muita publicação, né, muita divulgação, então você precisa também buscar e tá na tua mão também, então quando você segue ali as páginas, o Instagram que seja, também ou o Facebook, né, então você busca seguir e que você também fica por dentro desses eventos. Né, dos eventos também. Professora, perspectivas para a gestão de propriedades rurais, aí o que se espera para o futuro, né? Que as propriedades sejam cada vez mais geridas de forma eficiente, mais ferramentas sejam implementadas. O que o IFSC tem trabalhado para trazer para a propriedade rural, para a gestão do agronegócio, ferramentas que tornem a gestão mais eficiente, talvez mais facilitada, talvez mais abrangente também no meio rural? Eu acredito assim, ali na instituição tem projetos, né? Então tem professores que têm projetos, então em parcerias, digamos assim, com instituições, FAPESC, por exemplo, que também fomentam, né? Então tem instituições que fomentam recursos para serem implementados com os proprietários, né, das propriedades rurais ali, então e também essa questão assim da gestão, o que eu vejo assim, digamos, de perspectivas, né? Então é preciso sempre estar avaliando o mercado, né? Como estão as condições e também assim práticas, né? Então que a gente ouve também falar, né? Bastante de práticas de ESG, né? Então voltadas ali para a questão ambiental, social, governança. Então para que você adquira também que você passe a fazer parte, né, que você passe a utilizar essas práticas, otimizando recursos hídricos, questões também assim que visem também processos, nos seus processos a questão sustentável também, né, e também a parte dos processos mesmos administrativos, né? Então quando você, não importa assim se você já é um pequeno ou um grande produtor rural, então independente do porte, né, da propriedade, que você tenha esse controle, essa gestão, né, então se você é um pequeno proprietário, digamos assim, rural, a tua intenção também pode ser expandir, né, e buscar mais receitas cada vez mais. Então, quando você já tem esse controle desde o início, ou que você passe a fazer a partir de agora, né, então é o que vai direcionar e tudo vai ficar mais fácil, né. E também tem no IFSC ele também as questões do curso de agroecologia, né, então também são voltados também para práticas também que empresas que, digamos assim, que estão adotando também nessas práticas aí, voltadas para a questão da sustentabilidade social.
e também dessa gestão de processos, né, administrativos, então o teu produto já fica diferenciado, né, quando você tem essa percepção, quando você desenvolve dentro dessas práticas, então já gera um valor de mercado também, né, então não digamos só o valor assim em dinheiro, mas o valor da marca, digamos o que você representa naquela sociedade, né, então não falando só em questões monetárias, né, mas também esse valor, então por que você vai comprar determinado produto? Então, qual o valor, como você citou o exemplo ali, de uma receita de família, né? Então, tem um valor, digamos, não o valor somente financeiro, né? Tem esse valor que você compra também, muitas vezes, pela marca, digamos assim, pelo reconhecimento. Então, quando você adota essas práticas, também já é uma maneira de você, de mais pessoas, então. Mais pessoas estão buscando também produtos que priorizem essas questões, né? Então, quando você direciona uma gestão também para essa prática, né, para adotar essas práticas, também você já, digamos, sai na frente, né? E, professora, chegando aqui já para um bloco final desse nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora trouxesse aqui para a gente uma mensagem, né, para aqueles que estão trabalhando a gestão na sua propriedade, que já estão com a gestão implementada, mas que talvez querem aprimorar, deixar essa gestão um pouco mais eficiente, né? Como é que tu trataria isso? Como é que tu deixaria isso em forma de mensagem para aqueles que estão nessa lida com a gestão da sua propriedade rural e estão precisando torná-la cada vez mais eficiente? Eu acredito que que seja voltada para essa preocupação mesmo, né, com a questão sustentável, meio ambiente. Então, para que futuras gerações também, né, então, quando você desenvolve, no caso que eu falei dessas práticas de ESG, né, você já direciona para digamos, um mundo melhor, né? Então, para qualidade de vida também, para produtos com, além do valor agregado, com esse valor também, né, que representam, então, e também, assim, que benefícios você está trazendo para a sociedade. Então, é claro que a gente está, né, num mundo consumista, mas até quando, digamos assim, as questões de recursos naturais, né? Então, há países que a gente já sabe, né, que já passam pela falta, né, de recursos naturais. Então, para que o nosso país, como ele é muito rico, né, em recursos naturais, a gente tem uma enorme produção aí também, né? Então, para que essa preocupação também, não somente com a questão do lucro, né, mas essas outras questões sociais, ambientais aí também. Para que a sua atividade se torne cada vez mais sustentável e que tenha saúde financeira, econômica, social, ambiental também, né? Sim. Eu acho que trabalhar essas questões de saúde desses diversos pontos, eu acho que faz todo sentido numa propriedade rural, né? Como tu falou, trabalhar a questão financeira, muitas vezes depende de trabalhar a saúde de outros pontos também da propriedade, né, professor? Sim, então avaliar é a visão que a gente fala, né, na área da gestão, a visão sistêmica, né, então a visão de todo o processo, você não avaliar somente uma parte, então você saber quais as consequências também, né, dos processos que você utiliza hoje, futuramente, né, então pode ser que nesse momento não tenha, digamos, um resultado nesse momento, mas futuramente, então você avaliar também o todo, né? Então, todos os envolvidos no processo. É aquele processo que ele vai evoluindo, né, à medida que o tempo vai passando, mas ele precisa de um começo. E quando tu identifica os pontos em que tu deve mexer, né, tu sabe que a tua gestão ela tende a ser cada vez mais eficiente quando tu começa a envolver, então, os processos que estão relacionados à tua atividade, mas também as pessoas que fazem parte da tua atividade, né? E aí quando tu envolve também as questões de saúde financeira da tua propriedade, né, tu começa a perceber que a tua gestão ela começa a tomar corpo e aí então vai se tornando mais eficiente, né, professor? À medida que tu vai tratando então esses processos gerenciais de forma mais ampla, né, numa visão mais geral, né? Porque acho que é muito difícil hoje tu ter a capacidade de ter essa visão numa propriedade, né? Porque é muita coisa para o produtor fazer, é muita coisa que depende dele, então tu parar e planejar a tua gestão e nesse planejamento envolver todos esses itens, todos esses processos, né? Todas essas variáveis que fazem parte, eu acho que é o que te trará sucesso na gestão.
É o planejamento, né? Ou seja, você direcionar, né, onde você quer chegar e quais os meios e quais as consequências, seja médio, a curto, médio, longo prazo, né? Então, você fazer esse planejamento, né? O que você espera. Então, é claro que, como você comentou também, né, é corrido, então, às vezes, não tem tempo, né, mas procurar fazer esse gerenciamento do tempo, nessa gestão do tempo. Então, você precisa dedicar também um momento, né, para a tua, digamos assim, qualificação, capacitação, você também se desenvolver em áreas também, digamos, competências, né, que você também precisa buscar, né, esse conhecimento também, além de capacitar a tua equipe, né, sendo possível também você buscar novas oportunidades também para o teu crescimento pessoal, que vai direcionar também para o crescimento também das tuas atividades, né. E delegar também, né? Porque eu acho que é outra dificuldade que o produtor tem muitas vezes de soltar a responsabilidade para outras pessoas. Muitas vezes o produtor faz muita coisa, né? Porque ele se propõe a trazer aquelas coisas para sua responsabilidade. Eu acho que é muito difícil. Delegar é uma tarefa muito difícil, né? Tu colocar a responsabilidade na mão de outras pessoas, né? Gerar o processo na dependência de outras pessoas é muito difícil. Então, talvez essa também seja uma das coisas que precise ser desenvolvida também na propriedade rural. Porque aí gera também, né? Gera todo, digamos, sobrecarga também, né, emocional. Então, você se sobrecarrega, sendo que você pode também, né, delegar ali confiar, né? Então, delegar ali algumas atividades, né? Então, você acaba se sobrecarregando por receio, né? Então, muitas vezes precisa ter, né, esse desprendimento, muitas vezes, né, professora? Para que você também esteja aberto, né, a novas possibilidades, a novas pessoas também que vão fazer parte, né, ali do teu processo, né, das funções, né, da tua fazenda, mas que eles também vão agregar e trazer também, conforme, né, conhecimentos também e outra percepção também, né, então, de crescimento também, né, de desenvolvimento. Conhecimento, né, professora? Tu conhecer as tuas particularidades dentro da tua propriedade, tu conhecer as pessoas com quem tu trabalha, né, tu ter informação, eu acho que tudo isso gera um processo cada vez mais bem planejado, bem desenvolvido, bem gerido, né? E tratando de conhecimento, eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, por ter trazido o seu conhecimento para que a gente pudesse compartilhar com aqueles que nos acompanham, ter trazido tanta informação, tanta experiência também através dos projetos que tu tem participado junto ao Sebrae, junto ao IFSC, que eu acho que quando a gente tem esse conhecimento trazido e compartilhado com os outros, a gente faz com que as propriedades, né, tenham um pouco mais de informação, né, sobre as questões que estão sendo desenvolvidas relacionadas à gestão da propriedade rural. Então, mais uma vez, te agradeço pela tua presença aqui, pelo teu conhecimento, as informações que tu trouxe para a gente. Sim, eu agradeço também a oportunidade, e o conhecimento é para ser compartilhado, né? Então, de nada adianta a gente buscar formação e conhecimento se você não compartilhar, né? Se não tentar fazer a diferença, digamos, né, para as pessoas de alguma maneira, que espero também, né, ter contribuído, e agradeço, fico à disposição também. Com certeza, foi bastante engrandecedor para a gente, né, ter esse conhecimento compartilhado aqui com a gente, que a gente também pode compartilhar com aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Muito bem, para você que nos acompanhou aqui com este bate-papo aqui com a professora Ingrid Cristiane Inácio de Lis, falando sobre gestão de propriedades rurais, a gente falou sobre os processos gerenciais, falou sobre custos, despesas, sobre viabilidade econômica do negócio. Eu peço que você continue aqui com a gente para os próximos episódios. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e também nos acompanhar através das nossas redes sociais. Foi, mais uma vez, uma satisfação, um imenso prazer poder trazer um assunto aqui que é de extrema relevância e importante para aqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. Um abraço e até o próximo episódio.